Era uma vez uma escola muito pequenina, que ainda nem tinha formato. Os exames de admissão fizeram-se já com a Sra. Enfermeira Ribeiro, numa sala que foi criada no Hospital da Misericórdia, na Praça da República. A abertura de aulas é interessante, que nós tivemos uma sessão, uma cerimónia de abertura da escola, e depois tivemos a abertura de aulas no dia 4 de janeiro de 74. A sala só tinha cadeiras, ainda não tinha mesas. Portanto, foi nestas roupagens muito reduzidas, muito limitadas, que nós iniciamos o nosso trabalho, mas com uma força enorme, com uma vontade enorme de fazer escola. Os próprios alunos envolveram-se muito e assim iniciamos as atividades que logo a seguir, no 25 de Abril, começaram a ser perturbadas, digamos, perturbadas no bom sentido até. Um ou outro episódio no mau sentido, mas a maior parte deles no bom sentido, porque foi um marco importante na evolução da enfermagem portuguesa. E claro que se refletiu no ensino da enfermagem e com grande intensidade. Surge então o 25 de Abril, talvez contar um episódio também engraçado, que logo nos primeiros tempos houve um conflito entre alunos. Um dos alunos era MRPP, outros alunos eram de PCP, e a época era quente. E alguém foi rapidamente à sede. Nós estávamos na rua, na Avenida de Carreira. Rapidamente foram à sede do PCP, dizia eu, e aparecem-me então representantes do PCP na escola, pessoas que eu até conhecia, muito voltadas, um deles principalmente, muito voltados contra mim, que o que eu pretendia era manter a escola fechada, e etc. Aquelas coisas que na época, com a efervescência do momento que se vivia, se diziam até com muita força e acreditando em tudo aquilo que se dizia, embora eu tentasse explicar, não é bem assim, acalma-te, eu conhecia as pessoas. E uma outra pessoa também dizia, vamos ter calma e vamos conversar com esta senhora e não sei o quê. Bem, rapidamente aquilo ficou sanado, com uma graça que a chefe de turma, não era chefe de turma, um membro da comissão instaladora, que à época existia, era uma aluna, e a aluna chamava-se Ivone Marta. A Ivone era muito ponderada e rapidamente, no dia seguinte, eu tinha o PCP no gabinete a pedir desculpa do episódio anterior. Portanto, reparem, ficou tudo sanado. Eu, na altura, ainda disse ao funcionário da escola, é melhor chamar a polícia, porque era o Sr. Barreto, é melhor chamar a polícia, porque isto se calhar vai dar barulho, vai dar murro, e eu não quero. E ele tocou-me no ombro e disse, não diga polícia em voz alta, diga Forças Armadas. Era assim
Nós tínhamos que comunicar às Forças Armadas. Bem, mas não foi preciso e, como disse, ficou tudo resolvido, bem resolvido. A escola começou a ter até algumas sessões letivas sobre o que era a democracia, convidou pessoas, como viver em democracia. Foi realmente até um bom momento que se reverteu no momento da aprendizagem. Uma das alunas do primeiro curso de enfermagem geral, porque, entretanto, o curso auxiliar da enfermagem foi extinto. Foi extinto, passaram a curso de enfermagem, passaram a enfermeiros, e muito bem, na minha opinião, e passamos a ter um único nível de formação, que era o curso de enfermagem geral. Então, dizia eu que, na altura, tivemos que ir a Lisboa, a uma reunião do departamento, que era o Departamento de Ensino de Enfermagem, que era o órgão de controle das escolas de enfermagem, e tínhamos uma reunião em que participavam também uma representante de cada escola. Chamava-se a reunião da Assembleia de Delegados de Escola. Lá ia eu, com a aluna, com a Ivone. É engraçado porque ela levava uma grande mala para passar uma noite, uma mala, e eu levava a minha carteira e um saquinho com os instrumentos necessários para a higiene e para o conforto de vestuário. Foi uma experiência muito interessante. Nas viagens partilhámos várias coisas, o que foi agradável. Realmente foram momentos vividos com uma representante dos alunos, portanto, eu pude conversar sobre várias coisas, ela igualmente. Foi realmente uma partilha muito, muito agradável. Ficámos as duas no mesmo quarto para poupar dinheiro aos serviços, ao Estado. Era o nosso sentido de economia, e ainda bem, porque pudemos continuar a conversar e a partilhar ideias. A Ivone costuma dizer que foi aí que aprendeu a fazer malas quando viaja. Pronto, também fez a sua aprendizagem noutra área, não da enfermagem, mas foi realmente uma experiência interessante. Nós fazíamos estágio no Hospital Velho, chamávamos nós, que era o Hospital da Misericórdia, na Praça da República, onde, com frequência, mas muita frequência, acreditem, era preciso arrastar camas porque caía a chuva, era preciso andar a sacudir ratos e a expulsá-los porque o espaço era invadido por ratos, especialmente de noite, e onde não havia um único registro da enfermagem. Portanto, isto teve tudo, reparem, eu avancei um bocadinho, mas isto teve tudo que ser criado. Tudo foi criado. Inclusivamente o material para fazer pensos com alguma segurança, os próprios campos esterilizados, a escola teve que os mandar fazer a uma costureira para poder ter campos de pano onde colocava o material, as pinças, as tesouras, o que era preciso para executar pensos com alguma segurança. Isto só se modificou nos anos 90. A evolução foi rápida, digamos, nenhuma profissão consegue evoluir tão rapidamente, são sempre processos morosos. Mas acabou
por ser 30 anos não é muito, historicamente não é muito na evolução da identidade de uma profissão. Entramos na fase da entrada do ensino superior, porque eu acho que a escola teve o bom senso desde o início de consolidar valores de rigor, de conhecimento, de ética, de partilha, de trabalho em equipa, muito fortes. E foi isso que nos ajudou a crescer. E também tivemos uma consciência forte, que foi aumentando. A escola não podia desenvolver-se no meio de 4 paredes. A escola tinha que se abrir para o exterior. E foi muito cedo que o fez. Foi muito cedo que a escola se abriu para o exterior. Participou em tudo. A Escola Internacional de Formação de Enfermeiros, em França, que era uma escola absolutamente conhecida ao nível europeu, foi uma experiência inédita, uma experiência com visitas de observação prolongada e que muito contribuíram para trazer para a escola e para os serviços do distrito, trazer contributos refrescados, inovadores e que foi possível aplicá-los no distrito. A outra bolsa de estudo foi da enfermeira Braga Maia, foi à Suíça e da mesma forma resultou em benefícios para a Escola de Enfermagem de Viana do Castelo. Nessa altura tivemos também a particularidade do distrito de Viana ser um distrito piloto ao nível dos cuidados de saúde primários. Nos finais dos anos 80, então, inicia-se o processo de transição, passamos finalmente ao ensino superior e devo dizer que eu nunca passei para o Ministério, eu como diretora, atenção, e a escola nunca transitou para o Ministério da Educação durante o tempo em que eu trabalhei nesta casa. Nesta casa que eu até intitulo a Escola dos Meus Encantos, porque foi de facto a escola dos meus encantos, pelo que se fez, pelo que se viveu, pelo que se partilhou, pela coesão da equipa, pelos subsídios que todos nos deram da comunidade. Foi realmente um encanto de uma experiência. O curso auxiliar, que foi com esse objetivo que a escola foi fundada, reparem, a escola era uma escola de enfermagem para formar auxiliares de enfermagem. E eu pensei logo que seria por pouco tempo, porque a situação de ter 2 níveis de formação, auxiliares de enfermagem e enfermagem, não era uma coisa que ia resistir muitos anos. Portanto, bendita a Revolução que permitiu que esta situação terminasse e que existisse um único curso. A escola, quando começou, sentiu que os alunos, principalmente as alunas, estavam com muitos problemas de desistir do curso, porque não havia ainda políticas definidas sobre a criação de creches, não existia. Só mais tarde, como eu disse, com a Revolução. E então, eu sabendo disso, de imediato pensei, não, a escola também tem que ter uma dimensão social forte. E então, em conjunto com outras pessoas, é engraçado que à altura a chefe, entre aspas, a orientadora dos serviços administrativos, era uma jovem de 17, 18 anos,
E então com a Ana Maria tentámos logo encontrar um sítio para que as alunas pudessem trazer os seus filhos, os seus bebés, inclusivamente algumas amamentavam os bebés, e criar ali uma pequeníssima, era um balcão que servia para colocar as alcofas e com os materiais de suporte. E todos nós ajudávamos, desde a Cristina, a telefonista, ou a dar o biberão, a dar a água, ou a mudar a fralda. Todos nós para lá passávamos, fazíamos um carinho, dávamos um miminho, e alunas que chegaram-me a contar que pensavam desistir. Uma delas, inclusive uma delas, foi aconselhada: tu, se queres ter o curso, tu fazes um aborto, já tens um filho. Imaginem o trauma que esta rapariga não deve ter tido. Não teve que fazer nada, tudo correu bem, criaram os seus bebés, era realmente um ambiente muito acolhedor. E como essa, outras histórias. Eu tinha uma filha de uma docente que chegava à escola, era muito traquina, chegava à escola, era a tuxa, chegava à escola e então a senhora Rosa dizia-lhe, a senhora Rosa era empregada, e dizia-lhe: não faças barulho, olha que a diretora ralha. E ela dizia: tens juízo, a mim não me ralhas, eu sou muito amiga da diretora, dizia ela. E outra coisa que ela dizia: sabes uma coisa, eu só queria ser a pasta da minha mãe, para andar sempre ao ladinho dela. Ou seja, deixa-me vir para a escola sempre que eu possa, deixa-me vir. Ela estava numa ama, portanto, era este o ambiente que se vivia. Com os alunos, também no Hospital Velho, aquilo era o piso eram tábuas envelhecidas, e diziam alguns alunos, principalmente uma desgraçada, coitada, que tremia várias verdes, porque diz que conseguia identificar os meus passos no corredor. Então um dia eu soube disso e resolvi, àqueles que as seringas, à moda antiga, tinham um êmbolo e um corpo, unido por um elástico, que eram fervidas. E aquilo, com o nervoso, ao pegar com a pinça, batiam castanholas. Então eu resolvi: não, isto não está bem, vocês têm que perder o medo, eu tenho que vos observar, mas temos que arranjar aqui uma estratégia. E a estratégia vai ser a seguinte: primeiro, encostem os cotovelos ao corpo, porque já ajuda a não tremer. E depois tentem preparar assim. E se tremerem, não se preocupem. Pronto. Algumas vezes diz que eu também batia na mão. Apesar de tudo, as relações mantiveram-se até hoje. E ainda hoje. Mas antes disso ainda vou contar outra história. Porque eu era capaz, eu não aceitava muito o erro, corrigia muito o erro, melhor dizendo, corrigia, porque achava que era a minha função. Mas dizia-se, quando sentia a aluna ou o aluno fragilizado, mais nervoso, eu dizia sempre: a seguir vamos tomar um café, quando estiver livre. E então, assim, esse cafezinho servia para esclarecer, para voltar a ensinar,
para dizer que não estava ali numa atitude policial, mas sim de ensino, de formação, e que a formação eram eles que a tinham que assumir. Portanto, eu tentava nesse café valorizar o processo de formação como um processo de autoformação. Eles aprendiam o que melhor consideravam. E, portanto, havia estes espaços conciliatórios que acho que foram importantes e marcantes, de tal forma que ainda ontem acabei de fazer uma viagem comemorativa do primeiro curso de enfermagem geral, a Aveiro, e recordámos estes momentos todos que se foram vivendo. Recordámos mais um, que foi o nascimento, durante esse curso, o nascimento da tal menina que gostava de vir ser a pasta da mãe na maternidade. Era professora desse curso, que era a professora Irmelinda, e em que na maternidade, diziam as alunas, na maternidade corrigiu os nossos testes para poder dar notas e para não encravar o processo evolutivo da fixação das classificações da disciplina que lecionava. Portanto, são factos realmente diferentes, talvez, da era em que se vive. Eu costumo dizer, a primeira pessoa que eu cumprimentava era a telefonista, que era logo ali no átrio da escola. E era uma pessoa extraordinariamente carinhosa. Ainda ontem também recordámos isso. A única chávena, eu peço desculpa, mas a única chávena de chá fina, de porcelana, foi ela que a comprou, porque sabia que eu não gostava de beber o chá em chávenas grossas. E realmente estes carinhos não se esquecem. Eu, como disse, aposentei-me em 2000, mas a escola, claro, que continuou. E eu acho que continuou muito bem, sempre. Entretanto, transitaram para a direção e por mandatos o professor Sutil, depois a professora Irmelinda Jacques, a professora Mara e finalmente a professora Aurora. A professora Aurora foi minha aluna. E é com agrado que eu vejo que a escola, entretanto, continuou o seu percurso, sempre melhorando, aumentando a oferta formativa. Criaram-se os mestrados, repare, da licenciatura caminha-se para os mestrados. Criaram-se os mestrados. Foi integrada no Instituto Superior Politécnico de Viana do Castelo e é uma escola que continua muito articulada com projetos da comunidade e com a visibilidade nacional que eu acho que já sempre tivemos. Foi uma escola sempre de referência. É uma escola que eu acredito que tem muito a fazer ainda. Transitou para a Escola Superior de Saúde. Eu fui uma das pessoas que defendia a sua transição para a Escola Superior de Saúde e a transição para ser integrada no Instituto Superior Politécnico. Como Escola Superior de Saúde, começou a abrir possibilidades a outros cursos, que não o da enfermagem, e bem,
cursos mais técnicos, mas que espero sinceramente que venha a formar outros profissionais da saúde, porque acredito no slogan da Organização Mundial de Saúde: formar juntos para trabalhar juntos em saúde é uma condição essencial. Eu acredito nisso. Acredito que a escola, no seu futuro, vai conseguir fazer coisas muito interessantes para bem da enfermagem portuguesa e para bem, essencialmente, para benefício da saúde em Portugal. Acredito nisso. Portanto, é essa a crença que ainda me faz, de vez em quando, já não digo com tanta frequência, olhar para a enfermagem, olhar para a saúde e acompanhar a sua evolução.